Amém. Ai, gente, tudo bem? Vamos começar nosso culto. Tome seu assento. Compartilhe o link com a sua família, que vocês possam estar em família para cultuar. Não, pode continuar. Prepara sua Bíblia, toma seu assento. Tome seu assento. A gente já, como o Bruno fala sempre, a gente faz um momento de oração, né, antes do culto. E a gente faz um momento de louvor depois do culto. Espero que você já tenha feito seu momento de oração com a sua família. E que o Senhor venha falar com a gente hoje. Jesus, nós nos colocamos aqui diante da sua presença e nós pedimos que o seu Espírito venha conduzir, Pai, essas palavras, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos para que o seu Espírito se manifeste aqui nessa noite, Pai. Que todas as pessoas que estão assistindo essa palavra, que elas venham a ser alcançadas, Pai, pela verdade da tua palavra. Jesus, nós não queremos informar o intelecto de ninguém, nós não queremos transmitir informação. Jesus, nós cremos nessa palavra, nós cremos que essa palavra, através de ti, tem vida, Jesus. E nessa fé, Pai, é que nós compartilhamos isso. Por isso que nós nos manifestamos, por isso que nós tentamos produzir isso da melhor forma, Jesus. Não porque nós queremos que as pessoas nos conheçam, mas que elas conheçam a Tua palavra, Pai, que através de Ti as vidas venham ser alcançadas, as famílias venham ser alcançadas, Jesus. E é isso que nós desejamos nessa noite, Pai. Que o Senhor venha falar conosco mais uma vez, Pai, como o Senhor sempre faz, Pai, mas que o Senhor venha abrir o nosso coração, que o nosso coração venha estar atento, não só para Te ouvir, mas para Te obedecer, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu não sou uma pessoa que é pregadora da igreja, então peço que vocês tenham paciência comigo, tá bom? Eu queria compartilhar algumas coisas com vocês e eu acredito que Jesus vai nos direcionar qual que vai ser a melhor forma para vocês entenderem o que eu queria compartilhar com vocês. Eu queria começar compartilhando a importância da gente conhecer a Deus. Hoje a gente vai falar um pouco sobre conhecimento, identidade e propósito, né? E como essas três coisas estão alinhadas na sua caminhada cristã. E que, na verdade, essas coisas são até progressivas para a sua caminhada cristã. Você precisa primeiro ter um entendimento do Deus que você serve para que você tenha uma identidade e para que você possa atingir algum propósito, né, nessa nossa caminhada. Eu gosto muito de alguns estudos e tem um estudo que eu acho muito interessante dentro da teologia, que são os atributos de Deus. Não consigo expressar todos os atributos de Deus porque são inefáveis e nem tem como a gente explicar. Mas tem três atributos de Deus que eu sempre medito e sempre isso me ajuda muito, né? Inclusive no momento de oração, porque para mim são muito impactantes. Esses atributos que eu vou mencionar, eles não são transmissíveis, então isso é unicamente dele, a personalidade dele só ele possui. Vocês já ouviram falar, todo mundo já ouviu falar, né, que é onipotência, onipresença e onisciência, mas eu queria que a gente pegasse um pouco mais de atenção nisso agora, com algumas coisas que eu vou compartilhando com vocês. O que seria a onipotência? A onipotência seria todo o poder, toda potência e todo poder. Então seria o Deus todo-poderoso com poder infinito e poder ilimitado, tá? Esse poder é infinito e ilimitado. A Bíblia menciona esse Deus todo-poderoso como El Shaddai, né? Esse poder não tem limite e nem, não tem limite para o raio de profundidade nem para o raio de ação desse poder. Então ele pode atingir qualquer lugar, em qualquer proporção. Dentro dessa onipotência também tem algumas coisas que ele como posso expressar? Essa onipotência só faz coisas de acordo com a sua natureza. Então isso inclui coisas que ele não pode fazer. Então a onipotência, existem coisas que não podem ser feitas, que no caso seria negar-se a si mesmo, pecar, isso inclusas dentro da onipotência de Deus, né? A criação, que tudo que a gente vê, todo o cosmos, todas as estrelas, tudo foi feito só pela palavra. Então a gente entende quão grande é esse poder, né? A gente pode ver isso ao longo da Bíblia inteira e tem até alguns textos legais que a gente pode meditar. Salmo 139, Gênesis 1, que foi quando Deus criou o mundo.
Então, esse seria um dos atributos de Deus. Poder, né? Onipotência. Aí temos a onipresença. O que seria a onipresença? Ele é todo presença. Então, todo esse poder dele, ele aplica também em toda essa presença. Então, onde ele está presente também todo esse poder. Ele está em todos os lugares. E o que eu acho muito... sempre que eu penso sobre a onipresença, eu fico... Desde a primeira vez que eu estudei isso, eu fiquei muito impactada, porque eu nunca tinha olhado por esse ponto. Que ele está em todos os lugares na sua plenitude. Então, ele está completo e pleno em todos os lugares. Ele está presente com todo o seu poder, mas em toda a sua plenitude. Como que seria essa plenitude? Às vezes a gente está aqui, até agora mesmo, às vezes assistindo o culto, a gente está no celular, né, assistindo o culto ou pela televisão, mas a gente não está 100% ali naquele lugar, né, que a gente chama de tempo de qualidade. Às vezes a gente não está 100% no lugar que a gente está. Está em corpo, mas não está no pensamento, ou está no pensamento, mas não está fisicamente. Deus não. Deus está naquele lugar na sua plenitude. Ele está totalmente dedicado àquela situação, em toda a sua plenitude, em todos os lugares, em todo o território nacional, em todo o mundo, em todos os lugares do planeta. E quando ele está ouvindo a sua oração, ele está ouvindo a sua oração com toda essa plenitude, disposto a aplicar todo esse poder também que eu mencionei. E isso é muito importante, e nos dois sentidos, nos dois extremos. Então a gente está falando de oração, a gente pode avaliar isso num outro extremo, que seria que um pecado cometido em lugar secreto é, na verdade, um pecado cometido na presença de Deus Santo, em toda a sua plenitude e na presença de todo o seu poder também. Isso é uma coisa para a gente pensar muito. Ele está ouvindo a oração de qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Isso também é uma coisa que é impressionante pra mim, porque ele consegue ouvir e ainda fazer você se sentir único, peculiar e dedicar toda a atenção dele só pra você e pra todas as outras pessoas ao mesmo tempo. E isso é um atributo que não é transmissível, é só dele. E aí tem a onisciência, que seria toda a ciência, toda a sabedoria, todo o conhecimento. Então, ele tem todo o poder, ele é todo pleno, né, toda a presença, e ele tem toda a sabedoria. Ele conhece o passado, o presente e o futuro simultaneamente. Para ele não há nada de novo. E ele vai julgar, inclusive, os homens de acordo com essa sabedoria, né, com esse conhecimento, que ele já conhece tudo, o que foi, o que há de ser e o que também já foi. E por que eu estou falando tudo isso para você? Isso seria só os 3 atributos do Deus que você diz servir, que é o Deus que a gente diz que a gente serve. Se a gente não conhecia nem esses 3 atributos, talvez a gente realmente não conheça Ele. Por que é importante a gente conhecer o Deus? Por que é importante a gente conhecer a Deus, né? Vamos comigo lá num texto que tem em Daniel 11, versículo 32. Rapidinho, só pra gente... Eu vou procurar aqui no celular, porque às vezes acontece um fenômeno que quando eu estou tensa, a minha Bíblia não some os livros, entendeu? Então, para evitar esse constrangimento público, vou procurar aqui no celular, mas eu tenho a Bíblia aqui de papel, aqui, tá? Se alguém tiver. Eu pego inclusive aqui. Daniel 11, versículo 32. E aos violadores do concerto ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Se você conhece o seu Deus, você tem capacidade de entender a quem você serve, de capacidade de entender o porquê você serve, como você serve e por que você deveria servir. Às vezes a gente tem dificuldade de se relacionar com Deus porque a gente não conhece. Isso acontece porque se você não conhecer, você não consegue se relacionar, porque o conhecimento envolve relacionamento. No nosso dicionário da língua portuguesa, a palavra conhecer, ela tem algumas citações que eu acho bastante interessante. O que seria conhecer, de acordo com o dicionário da língua portuguesa? Perceber, incorporar a memória, ficar sabendo. Tomar consciência de, ser apresentado a alguém, fazer conhecimento, ver, visitar, se relacionar, manter relações pessoais, né? Estar familiarizado com saber, sentir como sendo da família, reconhecer a autoridade, experimentar, sofrer, passar. Isso significa conhecimento. A Bíblia fala muito pra gente que, em Oséias, fala que o povo perece por falta de conhecimento. Se você for utilizar nesse padrão de conhecimento do nosso dicionário Lério, é que o povo perece porque ele não se relaciona com esse Deus.
que eles mencionam. O povo perece porque eles não têm reconhecimento da autoridade, porque eles não foram apresentados, porque eles não têm costume de visitar a presença desse Deus que eles mencionam. Fala também que... Deixa eu lembrar aqui que tinha uma outra citação em Oséias. O conhecimento de Deus é progressivo, né? Então você tem que conhecer e prosseguir em conhecer. Então eu não vou a ele uma vez, eu continuamente visito, eu continuamente conhecendo. E se tratando de um Deus que tem todo o poder, toda presença e que é todo saber, você vai acabar sempre se surpreendendo todas as vezes que você visita ele. O que isso tem a ver com identidade? Por que é importante você conhecer o seu Deus? Porque só conhecendo o seu Deus você se conhece. A gente vai meditar em um texto, queria que a gente ficasse nele, que é o texto de João 4, da mulher samaritana. A gente vai também passar por alguns outros textos. Eu queria que a gente contextualizasse a importância de a gente conhecer a Deus para a gente se conhecer. O conhecimento de Deus é progressivo. Então, como que eu sei se eu me conheço? À medida que você conhece o seu Deus, mais você vai se conhecer. E quanto mais você conhecer de Deus, mais você vai conhecer de si mesmo também. É impossível você dizer que você tem uma identidade se você não conhece a Deus. Você está se enganando. E é impossível você conhecer Ele e não conhecer mais de você. Porque toda vez que você se relacionar com Ele, Ele vai te revelar quem você é, o que você precisa mudar. E isso também é progressivo. Você vai identificando isso, visitando o lugar de oração e vai vendo que existem coisas em você que precisam ser modificadas para você voltar para a origem. Qual que é o trajeto do evangelho? Não é uma ida, é um retorno, na verdade, né? Então, quando a gente está se conhecendo, quando eu falo se conhecer, na verdade a gente está voltando a ser quem a gente sempre deveria ter sido. Porque a gente adquiriu propriedade de uma natureza que não era nossa. A gente absorveu qualidades e características que não deveriam ter sido nossas. A gente foi moldado pelas mãos desse Deus Todo-Poderoso, inclusive ele estava na sua plenitude lá, todo presença no Éden, formou o homem das suas próprias mãos, e isso foi a única coisa no mundo que ele formou com as mãos dele. Todo o cosmos, tudo foi formado pela voz dele, pela vibração sonora do Haja. Só o homem que ele se preocupou em imprimir as digitais dele. Então, ele tem conhecimento do homem, e está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, salvo engano, que eu conhecerei ele como eu plenamente sou conhecido. Então, é esse conhecimento que ele quer manifestar para a gente, não só nesses dias, mas constantemente. Isso no seu lugar de oração, isso você tendo um relacionamento íntimo com ele, e constante e progressivo. Em João capítulo 4, Evangelho segundo João capítulo 4, vamos ler. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Sempre que a gente lê esse texto, a gente sempre menciona que os discípulos foram buscar comida e Jesus estava com sede. Né? O caminho cansou e a água teve sede. Aí, uma coisa que eu acho muito legal nesse texto é que, antes de mencionar que os discípulos foram buscar água, foram buscar uma necessidade de Deus, que Jesus apresentou, aqui menciona também que era necessário ele passar por Samaria. Por quê? Porque se você está alinhado com o seu propósito, a necessidade converge para o seu propósito. Então, os discípulos estão indo buscar uma necessidade de Deus, e tem uma necessidade dele passar por Samaria. O propósito dele já está alinhado, ele já ia passar ali. E os discípulos estavam meio que vivendo pela necessidade, e eles foram buscar a necessidade. O Bruno sempre menciona pra gente que a gente não vive de necessidade, a gente vive de propósito. Porque quando
Quem vive de propósito, se a necessidade acabar, ele ainda tem o foco. Mas quem vive de necessidade, acabou a necessidade, ele fica sem norte, né? Aí, Jesus... Vamos continuar a leitura. Então, lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como lhe tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele que, porém, beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem preciso vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aqui a gente vê, nessa transição, ela chega nele, aborda ele. Não, ele chega nela, né, aborda ela, pedindo para ela dar água para ele. E ao longo desse diálogo, ele vai se revelando. Ele vai falando que ele é a água, que a água que ela precisa é ele. E você começa a ver que, ao se revelar, ele também começa a revelar ela. Aqui no versículo 16, ele já começa a falar para ela: vai lá e chama o seu marido. Aí ela fala: não tenho marido, porque aí ela já está começando a se desarmar da presença dele. Todas as vezes que você encontrar com ele, seu encontro for legítimo, não tem como você não se desarmar. Isso a gente vê também na mulher adúltera. Quando encontram com ele e ele revela as pessoas, elas se desarmam. E aí, nesse trajeto, aqui ele vai começar a mencionar também a verdadeira adoração. O conhecer a Deus e o se conhecer também revela como deveria ser a verdadeira adoração. Como deveria ser um coração legítimo, como deveria ser uma adoração legítima na presença dele. Ela, no verso 19, né, a gente parou no 18. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Aqui, ó. Ele tá começando a expor como deveria ser a verdadeira adoração. Como deveria ser um coração adorador. Porém, isso só pode ser revelado para alguém que sabe quem é. Eu não posso chegar diante dele e adorar sem o conhecer e muito menos sem saber quem eu sou. Sem conhecer as minhas limitações, sem conhecer o que eu preciso expor diante dele. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em outro lugar, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Vós adorais o que não conheceis. Nós o adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Conhecimento revelado de quem ele é, revela como deveria ser a adoração e revela quem você é. Nessa linha que a gente está, vamos para Números 13, 25. Aqui que vai mais rápido. Números 13, 25, eu vou ler, contextualizar para vocês. Eles mandam os espias verificar a terra lá, de Canaã. E aí vão 10 espias, vão Caleb e Josué também, dentre esses 10. 8 deles voltam dizendo que a terra é má. Quem mandou foi Moisés e Arão. Vamos ler do 25 em diante. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra e que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto.
O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamos lá em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com eles subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E informaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que consome os seus moradores e todo o povo que vimos. No meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos nós aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Gente, esse texto é autoexplicativo. Mas vamos alinhar com o que a gente está falando. Primeiro, Caleb e Josué se apresentam também, né? Foram fazer espiar a terra. E eles voltam na certeza de que eles conseguiriam possuir a terra. Por quê? Mais do que conhecer quem eles são, mais do que a visão que eles têm deles mesmos, eles tinham a visão do Deus que tinha mandado eles ir. Do Deus que tinham dado essa terra por herança para eles. Eles tinham conhecimento de que se Deus trouxe a gente até aqui, com certeza a gente vai avançar. E eles, os outros 8 rapazes, já estavam lá. Meu Deus, a gente não vai conseguir, a gente é incapaz. A terra mana leite e mel realmente. Deus meio que falou a verdade, tinha um pouco de verdade do que Deus falou. Porém, essa parte que é importante. Também vimos ali gigantes, verso 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Eles estão se vendo assim. E nem, os caras nem sabiam que eles estavam lá, provavelmente. Nem viram eles. E eles se viam como gafanhotos diante dos homens da terra lá. Usando não vou falar o nome da cidade lá. E a forma como você se vê diz muito também sobre a forma como você vê o seu Deus. A forma como você se vê revela se você a visão que você tem sobre o seu Deus. E isso pode até soar como arrogância da sua parte. Porque se um Deus todo poderoso, que é todo presença, que tem todo saber, como ele iria errar na sua formação? Como ele iria errar na forma que ele te fez, ou do seu jeito, a forma que você age, ou a forma que você se relaciona? Muitas coisas, claro, é você, né? Porém, na essência daquilo que ele criou, ele não vai falhar. E a forma como você se vê diz também sobre como você vai adorar ele. Porque se você não conhece, é a forma que você vai corresponder àquilo que ele está te dando. A gente também tem um outro texto, em 2 Samuel, capítulo 9. Não sei se tá dando para entender, eu acredito que sim, né? Se a gente não tiver, você já vou comentando que o assistente aqui já fala para mim modificar. Glória a Deus, tá uma bênção. 2 Samuel capítulo 9. Deixa eu só baixar o versículo aqui. Nesse texto, vamos ler o versículo... Vamos ler do primeiro. E disse Davi: ainda alguém que ficasse na casa de Saul para que lhe faça bem, por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência, né, de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então morreu o rei Davi, mandou o rei Davi, o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou, e disse Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhes Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão na minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para que
tu teres olhado para mim, para um cão morto como eu. Aqui a gente também tem uma outra revelação de como a visão sobre si mesmo é importante. O autor desse texto fez questão de mencionar que Mefibosete era filho de Saul e filho de Jonatas, para representar o legado dele. E aqui a gente vê também como Jonatas se vê. Ele se vê como um cão morto. Como que todas as vezes que o rei chama a gente na presença dele, ele não tem dúvidas das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. O Mefibosete, quando ele era criança, ele devia ter uns 5 anos mais ou menos, anunciaram que Jonatas, o pai dele, e Saul haviam morrido. E aí tinha uma escrava que estava com ele no colo, foi correr com ele, ele caiu e machucou a perna. Naquela época, provavelmente ele pode ter só quebrado, mas como não tinha tratamento, né, acabou ele não conseguindo mais andar, nunca mais. A visão que ele tinha dele é impressionante, porque o pai dele era um ótimo flecheiro e um ótimo lutador, um ótimo guerreiro para o povo de Israel, o avô dele também. E ele provavelmente sempre ouviu muitas histórias, né, de quem ele poderia ter sido. Se eles conhecia mesmo o pai dele, ele sabia que o pai dele tinha um ótimo relacionamento com Davi. Por que será que ele temeu ir até a presença de Davi? Não que ele temeu, aqui não está claro que ele temeu, mas que a visão que ele tinha dele era tão inferior, ele se inferiorizou tanto por causa das circunstâncias que ele viveu, que na presença do rei ele ainda questionava a própria identidade dele. Na presença do rei ele esqueceu que ele também deveria ter sido rei, que ele era digno, né, daquele trono também, né, no caso da herança, né. E isso às vezes na nossa vida cristã, a gente tem muita dificuldade quando o rei chama a gente na presença dele. A gente tem muita dificuldade, a gente busca muitos meios para burlar ou para de alguma forma a gente olha como se Deus a gente não fosse digno de estar na presença de Deus. Claro que a gente não é, mas a gente não deveria só segui-lo por ele ser o rei. A gente não deveria só se apresentar diante dele, só por ele saber o nosso nome já não deveria ser importante pra gente. Porque se ele mencionou, se ele se importou em ir buscar a gente de qualquer outro lugar que a gente foi, ou de qualquer outro lugar que a gente esteve, isso já deveria ser de grande consideração pra gente. E ainda mais ele mencionar nosso nome e fazer questão de a gente sentar à mesa dele, isso deveria ser muito importante. E toda essa bondade dele deveria encobrir quem a gente é. A identidade revelada do rei e a bondade do rei deveria cobrir essa multidão de fraquezas que a gente vê na gente mesmo. Alguns textos, vamos passar rapidamente, mas João Batista tem muita clareza sobre a identidade dele. Ele tem muita clareza de quem ele é. Ele tem muita. Quando alguém questiona para ele, você é Cristo? Você é Elias? Ele fala, não, eu sou João Batista. Ele tem a clareza de quem ele é. A identidade dele já foi formada nele. Né? Ele tem um conhecimento, inclusive, de quem é Jesus. Ele conseguiria ver Jesus no meio da multidão, mesmo que a multidão não conseguisse ver Jesus. E é isso que eu queria que a gente chegasse nesse lugar, de entender que, na verdade, todas as vezes que ele se revela para nós, ele também está revelando a gente pra gente mesmo. Tem outro texto que eu gosto bastante também, que é o texto de Isaías capítulo 6. Quando Isaías tem um contato com Deus e ali ele não reconhece, ele não só conhece a Deus, mas ele se conhece. Ao olhar para Deus, ele se vê, ele se identifica, ele começa a se autoanalisar. Ele tem um encontro de saber o que ele precisa mudar, o que ele não precisa mudar, quem ele precisa ser, quem ele não precisa ser. Ezequiel também, eu acho que o versículo capítulo 1, capítulo 2, é quando Ezequiel encontra com a glória de Deus. A visão da glória de Deus produz pra gente humildade. A visão da glória de Deus produz também uma visão da gente mesmo. Todas as vezes que Deus tenta se relacionar com o homem, ele não está querendo só se revelar. Porque todas as vezes que ele... Tem até uma frase legal. Todas as vezes que tive um encontro com Deus, eu senti que algo em mim morreu, né? Todas as vezes que eu vi algo nele, eu precisava matar alguma coisa em mim. E eu acho que o Evangelho é esse conhecimento progressivo de Deus. O Evangelho é esse autoconhecimento progressivo também de si mesmo.
Todas as vezes que você olhar no espelho, você não só vai se ver, mas você vai ver que você é uma imagem e semelhança dele. E é isso que ele formou no Éden. Jesus é a clareza de alguém que possuía uma identidade. Por que é tão importante você conseguir possuir uma identidade no Evangelho? Porque sem identidade você não tem propósito. E quem não tem propósito não sabe para onde está indo. Quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Às vezes a gente tem muita dificuldade Às vezes a gente tem muita dificuldade de permanecer no Evangelho. Porque a gente não se adequa ao espaço que a gente está. Muitas pessoas não se adequam à igreja que estão. Muitas pessoas não se adequam ao ambiente familiar que estão. Muitas pessoas não se adequam até ao ambiente de trabalho. E às vezes eu queria chamar a sua atenção hoje, às vezes Jesus está chamando a sua atenção hoje para você fazer uma reflexão se o problema não está em você. Porque você não possui... Quando alguém não possui identidade, ele se ofende com aquele que possui identidade. Porque se eu não sei quem eu sou, você saber quem você é ofensivo para mim. Não sei se ficou claro para vocês. Mas você conhecer a Deus vai revelar quem você é. E também vai revelar quem você precisava ser. Propósito é nada mais nada menos que algo que só você pode fazer, onde só você pode fazer, com coisas que só você pode fazer. Mas isso define claramente que você precisa ter uma identidade, que você precisa ter uma clareza do ambiente que você se sente bem, do ambiente que você se adequa, do ambiente que você consegue conviver com harmonia. Eu tive muita dificuldade na minha caminhada no Evangelho, porque eu queria muito ser várias pessoas. E eu acredito que eu descobri em Deus que para mim ser alguém no Evangelho eu precisei ser ninguém. Eu precisei nunca precisei chegar a Jesus falando, ó Deus, eu sou essa pessoa. Porque ele sempre me conheceu. Mas todas as vezes que eu chegava nele sem impor quem eu era, ele me revelava quem eu era. E isso me despia. E era exatamente o que eu precisava para ter um encontro com ele. O que mais impressionou em Jesus foi as milhares de vezes que eu queria ser milhares de pessoas e ele só queria que eu fosse eu. Ele só queria que eu fosse eu verdadeiramente, para que ele, através da palavra dele, moldasse quem eu deveria sempre ter sido. A forma que eu deveria viver, a forma que eu deveria me relacionar, a forma que eu deveria estar nele, me relacionar com as pessoas à minha volta. Eu queria compartilhar muito isso com vocês, porque às vezes a gente tem muita dificuldade de... Exatamente isso que eu expliquei, de se relacionar com o ambiente que a gente vive, de se relacionar na igreja, de se relacionar com as pessoas. Você precisa saber se você mesmo está se relacionando, se você não está tentando ser outra pessoa. Se você não está tentando ser um personagem, se você não é um personagem. Hoje, quando acabar o culto, tenta meditar nisso, vê se você não é um personagem, ou se você não é mais de um personagem. Aleluia. Vê se você conhece verdadeiramente o Deus que você menciona e se você se deixou ser conhecido por ele, se você se deixou ser exposto por ele, se você se deixou ser publicamente trazido à exposição, né, por essa mensagem. O Evangelho, ele não só vai te revelar a sua identidade, mas ele vai te direcionar sobre o que você deve fazer, sobre quem você deve ser. O Evangelho não é só uma informação, é vida que flui. Voltando para o texto de 4 de João, da mulher de Samaria, a gente tem um pouco disso que a gente está falando agora, né? Então, ela se relaciona com Deus, ela conhece ela mesma, ela descobre como deveria ser a verdadeira adoração. E tem uma parte que me chama muita atenção, que ela deixa o cântaro. Aqui, se você for ver no versículo... Calma aí. Versículo 27. Deixa eu ver se é 27, mas não, 28. Ela tá lá, buscando água no poço. Aí ela tá conversando com Jesus, daqui a pouco ela vai embora e deixa o cântaro. Ela não foi buscar água. A pessoa foi lá buscar água, conversa com Jesus e abandona o cântaro, volta sem cântaro pra casa dela. Ela não tava lá falando que ela tá com sede, por favor me dá água porque eu não quero mais vir aqui buscar. Quando você encontra com ele,
e ele se revela para você, você descobre sua verdadeira identidade, sua verdadeira necessidade. Você descobre do que você realmente precisava. Aqui, quando ela bebe da água dele, ela descobre que ela precisava de outra água. Quando ela se relaciona com ele, ela descobre que não era essa água H2O que ela precisava. Ela precisava de algo maior. E todas as necessidades que ela tinha por visíveis, ela abandona. Então ela não tem problema nenhum deixar o cântaro. E ela vai lá até o povo, né? E fala, gente, acabei de conhecer uma pessoa que ela é profética e eu acho que ele é o Cristo. Quando você se relaciona com ele profundamente, você não descobre só a sua identidade, você descobre todas as suas necessidades. A água que flui dele é capaz de suprir todas as suas necessidades, matar toda a sua sede. Tudo o que você precisa está nele. E isso é até um pouco ofensivo de falar, porque a maioria das pessoas fica tentando buscar uma vida no evangelho que envolva adquirir coisas ou planeja coisas ou fazer coisas que demonstram santidade. Você só precisa dele na jornada do evangelho. É aquilo que o Bruno sempre fala com a gente, né? Que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para combater e para levar pensamento cativo, para levar todo pensamento cativo à obediência de Deus. Tudo que a gente precisa para continuar. A graça que te atrai é que te mantém. A graça que te trouxe é que te sustenta. Tudo que você precisa estar nele. Então, o conhecimento dele é o que te conduz a permanecer. Quando você lê em Apocalipse capítulo 2, que a igreja de Sardes abandonou o primeiro amor, que a igreja de Sardes deixou o primeiro amor, fazendo um paralelo com aquela mulher que quebra o vaso e alguém fala para ela, Jesus expõe uma parábola, né, de que quem foi muito perdoado é que muito ama. Talvez as pessoas abandonem o primeiro amor porque elas não entenderam do tamanho do perdão. Elas não voltaram a esse lugar de perdão, elas não visitaram esse lugar de saber quem elas eram. Quando você descobre a sua identidade em Deus, não significa que você não lembra mais de quem você era. Mas o descobrir sua identidade em Deus faz memória sempre de quem você foi. Porque só Ele pode te trazer clareza sobre quem você é. Todas as vezes que você orar e você lembrar de quem você era, é porque você descobriu sua identidade nele. Porque todas as vezes que você olhar e você se ofender com quem você já foi, se ofender com o que você já fez, é porque você está próximo de quem você deveria ser. Você está próximo da verdade da sua identidade. De como mais próximo do Éden você nunca mais esteve, né? Você está próximo de descobrir também o seu propósito. Não venha me dizer que você tem um propósito e você não sabe se você tem crise de identidade. Você não tem um propósito, você está se enganando. Você pode estar vivendo o propósito de outra pessoa. Se você não tem clareza de quem você é, você não tem um propósito. Você está se enganando, você está buscando burlar os processos. Primeiro conheça Deus, depois se conheça em Deus para que você seja conduzido a algum lugar. Não tente pular essas etapas. Jesus, antes dele ter os cravos nas mãos, ele tinha uma digital. Porque ele só pôde ser conduzido ao propósito dele porque ele sabia quem ele era. Quando ele se batiza, quando ele é batizado, acho que está em Mateus capítulo 4, quando ele é batizado, e Satanás pergunta para ele, se você não é o filho de Deus, por que você não transforma essas pedras em pão? Isso não ofende ele sabe quem ele é, ele não precisa provar nada para ninguém. Ele não precisa provar nada para as pessoas. Quando ele está lá em Caná da Galileia, que a mãe dele fala para ele, vem aqui, faz esse milagre, não sei o quê, ele vai e fala, não é, que tenha contigo, não é chegada a minha hora. Eu não preciso provar nada pra ninguém, gente. Eu sei quem eu sou. Quando meu pai falar que é pra mim atuar, eu vou atuar. Não tem dificuldade nenhuma, porque eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu vim fazer. Quando as pessoas dizem... Quando Herodes escreveu lá na cruz, aqui está o rei dos judeus, né? Salvo erro. Desculpa se eu errei. Desculpa aí, Thiago, tá aqui, meu líder, provavelmente assistindo. Se eu errei, líder, me perdoa. Mas... que fala, este é o rei dos judeus. Aí alguém fala, por que você escreveu isso? Você tem que escrever que ele falou que ele era rei dos judeus. O que eu escrevi. Porque a sua identidade também está escrito na cruz, que você vai ser crucificado. As pessoas têm que olhar e saber quem era você. Por que você morreu. Tava lá um ladrão também. 2 ladrões, né? Provavelmente estava escrito lá, ladrão. E olha a diferença de um para outro. Um olhou para Jesus e viu quem ele era. E Jesus disse para ele,
ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Quando você olhar para Jesus e descobrir quem você é, você não tem nenhum problema com a cruz. O outro queria descer, porque ele ainda não sabia quem ele era, ele queria talvez buscar uma outra identidade, ele não tinha entendido quem ele era. É muito ofensivo também você descobrir quem você é. Porque no final das contas você vai descobrir que nem tudo que aconteceu na sua vida foi sofrimento. Talvez você não seja só essa criança sofrida, seus pais, sua família. Descobrir sua identidade também é muito ofensivo. É um lugar um pouco doloroso porque você não vai querer se confrontar. Porque poucas pessoas têm coragem de dizer na cruz para o outro ladrão: o que você está fazendo? Esse daí é o Filho de Deus. Poucas pessoas têm coragem de assumir que na verdade elas roubaram, elas mereciam a cruz. Poucas pessoas têm coragem de tomar a cruz e seguir entendendo que a cruz é dele. Porque às vezes a mensagem do evangelho que fala pra gente tomar a cruz e siga, a gente tá pensando que a gente tá tomando a cruz por causa de Jesus. Mas a gente tá tomando a cruz que já devia ser nossa. Ele tomou uma cruz por nossa causa. Não a gente tá tomando uma cruz por causa dele. Eu estou me entregando por causa do evangelho. O evangelho é ele me conduzindo de volta ao quem eu sempre deveria ter sido. E eu não deveria ter dificuldade nenhuma de tomar minha cruz, eu não deveria ter dificuldade nenhuma de sangrar, porque esse sangue deveria ter sido meu. Ele não devia ter sangrado por minha causa. Ele não deveria ter morrido por minha causa ali. Porque eu deveria ter permanecido na identidade que ele me deu no Éden, a ponto de não desobedecê-lo, de não ofender a natureza daquilo que ele gerou em mim. E é esse o lugar que a gente precisa conhecer. Jesus é a expressão da identidade de Deus. E todas as vezes que nós nos tornamos parecidos com ele, nós estamos tornando a imagem e semelhança de Jesus. Estamos tornando a imagem e semelhança de Deus, aquilo que a gente sempre deveria ter sido no Éden. A gente precisa buscar esse lugar, a gente precisa estar nesse lugar, a gente precisa voltar ao lugar secreto. Você só vai descobrir sua identidade se você gastar tempo procurando. Você gasta tempo com muitas coisas, né? Mas você precisa gastar tempo procurando saber quem você é. Você precisa gastar tempo procurando saber quem é o Deus que você menciona, quem é o Deus que você fala. Porque você pode até ter gastando, o que a gente sempre fala, né? Gastando tempo construindo um Deus. Você tem que garantir que você conhece o Deus das Escrituras. Garanta que você conhece o Deus das Escrituras. Garanta que você fala do Deus da Bíblia, que você conhece o Deus da Bíblia, que você se relaciona com o Deus da Bíblia. Porque você pode estar construindo outro Deus, você pode ser o seu Deus. Você pode estar fazendo N coisas que não tem nada a ver com a mensagem do Evangelho. Tenha garantia, garanta com todas as suas forças, dedique sua vida garantindo que o Deus que você conhece é o Deus das Escrituras. E você não vai falhar. Não vai falhar a sua identidade. Você vai conseguir ser conduzido ao seu propósito, vai conseguir conduzir a sua família. Aquilo que eu estava falando, né, no meio dessa ministração. Quando a gente sabe quem a gente é, algumas pessoas que não sabem quem são acabam se ofendendo. Porém, a longo prazo, essas pessoas também querem saber quem elas são. Elas também buscam saber quem elas deveriam ter sido. Porque o evangelho, a longo prazo, a médio prazo, a qualquer tempo, ele transborda. Ele impacta as pessoas ao seu redor. Ele é uma semente que ele fere a terra e ela morre ferindo a terra e isso acaba expandindo. As raízes elas acabam tomando proporções e atraindo pessoas e coisas para poder crescer. Todas as vezes que a semente do evangelho morre e fere a terra, ela também atrai atenção. De alguma forma você vai conseguir impactar sua família. Mas primeiro você precisa ser impactado por essa mensagem. Não adianta nada você ter um propósito, ou dizer que você tem um propósito, que você sabe o que você vai fazer, eu tenho um chamado, eu sei quem é você. Se você se tranca no quarto, tem crise de identidade. Se você se tranca no quarto, se é uma semana você sabe quem você é, na outra semana você tá lá falando, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Irmãos, pessoa que tem identidade, ela não tem nenhum problema se ela for trabalhar na feira. Porque ela sabe que ela não é feirante, ela está feirante. Se a pessoa que tem problema de identidade, ela não tem problema a questão não é nem o trabalhar na feira, é que ela não tem problema em se adequar, ela é resiliente, porque ela sabe que ela tem uma identidade, um propósito, tudo isso está conspirando para ela chegar onde ela precisa chegar. Ela não tem dificuldade em
atuar em N coisas, em fazer várias coisas, em servir de diversas formas. Pessoas que têm necessidade de servir especificamente no louvor, de servir especificamente. Se você está se preocupando, talvez você nem sabe quem você é. E se você está servindo no lugar de outra pessoa? Quem tem prazer em servir, ele não se importa, ele vai varrer a igreja, ele vai fazer café. Por quê? Porque ele tem uma identidade, ele está fazendo, ele não é. O que define ele é o que a palavra já definiu. O que define ele é o que está no pai dele. Ele já sabe, ele já se relacionou com o pai dele. Quando ele tiver que atuar, ele sabe que ele vai atuar, porque ele tem tanto relacionamento que ele entende que o propósito também é alinhado com o tempo. E que ele precisa ser tratado isso progressivamente. Ele não tem dificuldade em agir, em atuar, em servir. Ele não é específico, ele não é exclusivo, porque a exclusividade dele é com o pai dele, a exclusividade dele é com Deus. Ele é exclusivamente de Deus, as outras coisas ele está disposto a servir mesmo. Servir não ofende identidade, pelo contrário, revela. Se você está disposto a servir, é claro que você tem uma identidade, porque você entendeu, Jesus servia. Jesus era claro no serviço. A gente tinha dificuldade nenhuma. Gente, isso é. Se eu fosse Pedro, eu ia fazer igualzinho. Não, lava meu pé. Por quê? Deus se ajoelhando para lavar os meus pés. Deus se ajoelhando para lavar meus pés. E isso não ofendeu ele. Isso não ofende a Deus. Pelo contrário, isso revela que ele é maior. Servir é também uma clareza de que você tem uma identidade. Se você tem dificuldade de servir, talvez você tenha dificuldade com a sua identidade. Porque você precisa sempre estar sendo aprovado, precisa, né, aquela frase de quem vive de aplauso, silêncio é vaia. Se você precisa ser autoafirmado, se você precisa se afirmar, você não tem uma identidade. Como que você cura isso? Volte ao lugar secreto. Ache nele um lugar. Seja achado nele. Toda vez que você, antes de você ser pregador, seja filho. Antes de você ser do louvor, antes de você fazer qualquer coisa, tenha clareza de que você é filho, saiba a sua identidade. Foi assim que Jesus começou. Primeiro ele foi filho. Depois ele foi assumindo os outros lugares do ministério. Primeiro ele se relacionou na casa dele. Primeiro ele teve um lugar de filho com os pais dele. Primeiro ele entendeu quem ele era. Ele passou 30 anos se dedicando a esse ministério. De ter certeza e garantia de que ele tinha a identidade de Deus entranhada nele, para que quando ele fosse manifesto, as pessoas não vissem ele, mas vissem o Deus dele, vissem o Pai dele. Tá bom? É isso que eu queria compartilhar com vocês. Tem mais? O pastor tá fazendo assim com a mão. Tem mais tempo ainda, tem mais 10 minutos. 10 mais 5 minutos. Ó, terminou no horário. Entendeu? Porque a pessoa termina no horário. Aqui, ó, Deus preparou uma água. Ó, água aqui. Tá, eu vou colocar a imagem da oferta. Aí você fala, tá? Já tá aí. Gente, essa imagem aí tá com o link da oferta para você ofertar, para você dizimar. Isso. Agência, conta. Agência e conta da igreja, tá bom? Agora vamos passar a agenda. A gente vai passar a agenda. Isso. Não olha aqui não, vamos lá. Culto quinta. Domingo agora tem culto. 19. Às 19 horas. Sábado, célula de jovens, que a gente vai transmitir no Facebook, porque a gente consegue e a gente é capaz. Tem o culto das mulheres também com a Jaque. Se você é casada, quiser participar, deixa um comentário aqui que a gente vai ver nos comentários, vai entrar em contato com você. Ou pode chamar a igreja no chat ou na sala de vídeo que você está. Chama que a gente vai conseguir entrar em contato com você, tá? Tem também uma live com os homens, pessoas que só os homens vão conseguir participar, porque tem que ser pessoa tem que comer cuscuz para participar dessa live. Hombridade mesmo, pra pessoa, ó. A maioria deles depois vai trabalhar na obra pedreiro, depois que termina a live. Consegue. Às 17 horas, tá? Se você ainda se sente um pouco fraco, sua força tá se abalando, participe da live, você vai conseguir depois se reerguer. Também domingo estudo de manhã. Domingo estudo top de manhã. Não vou falar o que é pra você ficar curioso e já participar. Entendeu? Isso é mais legal psicologia reversa. Psicologia reversa. E domingo à noite culto. Domingo à noite culto, já falei. Já falou do culto? É Santa Ceia esse domingo ou não? Não é Santa Ceia. Que a gente gosta de ceiar. Todo mundo domingo pra mim é Santa Ceia. Sempre tem um pão aqui, um suco.
Glória a Deus. Então, ora Glória pra a gente Deus. encerrar e dar a bênção. Ah, não, essa aqui não. Vai, filha, você tá ouvindo? Tô falando aqui, discutindo o que vai dar bênção. Com a produção. A produção quer que eu dou a bênção, mas amém. Vamos orar, vamos agradecer. Eu queria muito que você meditasse muito nessa palavra, que Jesus tenha falado muito com você. Não, Jesus nunca vai falar com você para te ofender, mas sempre para te trazer para perto dele. Todas as vezes que ele falar com você, ele te ferir, é porque ele mesmo vai curar. E ele tem interesse de curar, né? Jesus, nós te agradecemos por esse momento e nós queremos que a sua identidade seja imprimida em nós, Jesus. Nós não queremos ser informados sobre o que nós deveríamos fazer, nós queremos de fato estar com o coração disposto a obedecer, Jesus. Nós clamamos hoje para que o Senhor venha encher os nossos corações, Jesus. Como nós mencionamos aqui, o Senhor está presente na sua plenitude em todos esses lugares, se tem poder para operar, Jesus. Se através dessa palavra, Jesus, alguma pessoa se sentiu tocado, Pai, que o Senhor venha conduzir elas à oração, Pai, e a um lugar de proximidade da Tua palavra, de proximidade contigo, Jesus. Nós desejamos ser conhecidos por Ti, Jesus, e ser achados em Ti, Jesus. A nossa oração é que o Senhor se revele mais e mais para nós a cada dia, Pai. E nós não teremos vergonha, Pai, de também nos revelar para Ti, Jesus. O que for preciso, Pai, nós estamos dispostos a morrer por essa mensagem. O que for preciso fazer para permanecer no Evangelho, nós faremos, Jesus. Na nossa luta contra o pecado, nós vamos resistir a ponto de derramar o próprio sangue, Jesus. É isso que está entranhado no nosso coração, porque nós desejamos, Pai, estar contigo na glória, Pai. Por isso nós vamos batalhar, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha alcançar todas as famílias que ouviram essa mensagem, onde essa mensagem for publicada, que eles venham de fato, Pai, pelo menos se interessar, Pai, em conhecer, Pai, que não venham ter um coração tão endurecido a ponto de ouvir a sua palavra e nem uma lágrima rolar no rosto deles, Pai, nem se lembrar de quem eles foram, nem se lembrar de tudo que o Senhor tem feito na vida deles, pelo contrário, Pai, que isso venha conduzir eles a se prostrar e adorar o Senhor na beleza da sua santidade, Pai. Nós te agradecemos por essa oportunidade, Pai, que o Senhor venha abençoar a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Gente, beijos, curtem, tá? Se inscreve no canal também, se inscreve na página, tá bom? Beijos. Deus abençoe vocês.